Olá a todos do canal Aborto Intelectus. Antes de iniciar o vídeo, dê o like, compartilhe e prestigie o canal. Vamos iniciar o vídeo. Seria Lilith a primeira mulher de Adão? Tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios da própria Bíblia indicam que a primeira mulher de Adão não foi Eva. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas, logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome. Essas inconsistências sugerem que parte do texto tenha sido editada ou removida. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Aslan Tesh, relíquias que datam do século VII a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demonologia suméria do terceiro milênio a.C. Na épica de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônio. Ou seja, Lilith era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõem a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão. Portanto, antes de Eva, mas ela negou-se a deitar sob ele na hora do sexo, por não se sentir inferior, e em protesto abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, religiões patriarcais. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação. No capítulo 2 do Gênesis, em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Reforça essa teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como a King James atualizada, quando vê Eva, esta sim é osso dos meus ossos. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis é histórico. Durante anos, nos séculos 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passam a adorá-la, cultuando-a como deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade e, subsequentemente, do Gênesis judeu e católico. Lilith também é citada no livro de Isaías, que faz parte tanto da Torá quanto da Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, seu nome foi sendo suprimido até virar animal noturno ou coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico, os mais antigos, mantêm Lilith em Isaías 34, no trecho em que o profeta descreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia, e na terra desolada Lilith encontrará um lugar para repousar. Ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher alada e serpentina. Então, dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para latim do século IV
já que havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia, que já tinha dado sumiço em Lilith, permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. Todas as conexões entre a figura do folclore judaico Lilith e as civilizações pré-cristãs são contestáveis. Alguns consideram os amuletos de Arslan-Tash falsificações. A passagem da Épica de Gilgamesh, que cita Lilith, pode ser uma adição do século VI a.C. e seu significado é incerto. Tanto Gênesis quanto Isaías são textos antigos, têm origens incertas e repassam por diversas traduções até as versões atuais, que diferem entre si, ou seja, não existem versões definitivas dos livros. O Gênesis é aberto à interpretação, a quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Então, pessoal, o que vocês acharam? Dê o like, compartilhe e prestigie o canal. Um abraço do Aborto Intelectus. Até mais.